a Deus. Tem muita coisa que hoje na minha mente, todas as vezes que eu tomo posse de uma tribuna, eu sempre empreendo o que falar de início para mim não esquecer o resto, né? Enfim, primeiramente eu quero parabenizar vocês que fazem parte do projeto, um mega projeto Pregadores Online. Eu acabei de ser presenteado aqui, me permita, viu? Essa camisa abençoadíssima. Eu não precisa nem abrir, porque senão o olho vai crescer. Já tem gente perto de mim olhando para minha camisa. E olha que ela está usando a camisa, né? Não pode ser. Amém? E o evangelista Marcos falou para mim, Hudson, eu não sabia para quem dar essa camisa. Né? É que ele não tinha falado comigo até o primeiro momento, né? Aí até que você mandou um vídeo para mim, fazendo um convite para o povo estar hoje aqui no Avivamento Pentecostal. Daí eu falei para ele, eu vou mandar vídeo para você todo dia, para você encher de presente. Ligeiro esse barulho. Então é muito bom retornar aqui. Muito bom retornar aqui e estar com vocês. Aos irmãos que não me conhecem, é uma honra, um prazer. Eu sou o evangelista Hudson Rafael, da Assembleia de Deus aqui de Vila Nova Cachoeirinha. Hoje, quem me acompanha são os meus amigos, eu posso dizer com boca cheia meus amigos. Primeiramente vou apresentar o pastor Marcelo, que foi apresentado, já teve uma palavra ambos aqui, amém? Assembleia de Deus, Ministério Paulistana, um dos principais pregadores de lá. Eu encho a boca para falar porque eu sei que é, amém? Está aqui, é uma honra a sua companhia, como também meu amigo Alexandre, não é fácil, amém? Alexandre, que vem com a sua esposa e irmã Imaculada, que está lá atrás com a filhinha, amém? Meu amigo também vai estar gravando um DVD forte na Assembleia de Deus. Essa é Casa Verde? Não. É outro ministério. É outro ministério. Dia 27, né? Também. Dia semana que vem, se eu não me engano. Na outra semana, no último domingo. Amém. Graças a Deus por isso. Aleluia. O Ministério da Palavra que vocês viram também não precisa falar muita coisa. É uma característica semelhante à sua, né? Bem forte. Queridos, então é uma honra estar aqui no meio de vocês. Eu não quero me prolongar muito. Eu estava aqui com muita ideia acerca do projeto de vocês. Quem está na frente, pelo que eu sei, são os senhores, né? Pastor Marcelo e o evangelista Marcos, não é isso? Então, o que tende a acontecer daqui para frente é esse projeto expandir, amém? Expandir literalmente falando. Vocês têm que colocar a cara onde vocês nem imaginam que a sua cara estaria lá, amém? Coloca lá, veste a camisa, agora tem até camisa, veste a camisa, cria um vídeo. Eu não estava concordando muito com aqueles negócios de desafio. Eu desafio você a fazer um vídeo falando, não precisa de desafio. A Bíblia já diz ide, dois irmãos aqui falaram hoje do que? Do ide do Senhor Jesus. Não precisa de desafio, amém? Já que Deus colocou esse projeto, isso é mais do que um desafio para você. Veste a camisa e coloca lá no vídeo, lá no seu celular, seja celular de 2 megapixels, de 10, HD, Full HD, mas grava lá, põe no Facebook, põe no WhatsApp. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muita gente, como já tem abençoado, né, pastor Marcelo? Amém? Então agradeço a Deus pela vida do pastor Marcelo, a nossa missionária Priscila também, ambos que nunca se esqueceram de mim e todos os irmãos que me conhecem aqui. Eu não vou me prolongar. Eu estou até me sentindo fora do padrão, porque lá fora está tão frio e aqui dentro está tão quente, mas é um calor pentecostal. Amém? Graças a Deus por isso. Agradecendo cada um de vocês da Nova Cachoeirinha, mas o nosso irmão Alexandre, ele vem lá do Morro Doce e ele aceitou cooperar comigo hoje. Que bênção. Amém? Que Deus abençoe você e sua esposa em especial. Amém, Jesus. Irmãos, o tema que nos foi proposto, alguém sabe? 2 Reis, o quê? 16.
E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor novamente e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra da oração de Eliseu. Versículo de número 16, eu quero enfatizar. Diz assim: por gentileza, não tente não conversar agora, para a gente ser abençoado aqui hoje. E ele respondeu. Quem respondeu? Eliseu. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que com ele estão. Só até aqui. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia! Meu Deus! Glória a Deus! Maravilhoso, Deus! Irmão, eu sei que você gosta de mistério, amém? A gente não conversar só um minutinho, por favor. Eu estou vendo que os nossos obreiros estão servindo ali, muito bem articulado. Então, nós vamos nos introduzir a esse texto a partir de agora. Irmãos, o texto que nós lemos aqui é uma referência quando o assunto é livramento e quando o assunto é proteção. Eliseu, neste episódio da Bíblia Sagrada, nos conta que existiu um momento em que a Síria projetou e arquitetou invadir novamente o território de Israel. Enquanto o rei da Síria estava com os seus servos, e para ser mais preciso, alguns soldados particulares arquitetando a próxima invasão, Deus, no exato momento da história, se apresenta contradizendo esta empreitada de guerra, levando a tal mensagem ao profeta Eliseu, que leva a mensagem da tal invasão ao rei de Israel. E perceba, nesta ocasião de empreitada de guerra da Síria, eles tinham certeza, pela ênfase que dá o versículo de número 8, que não aconteceria nada que pudesse atrapalhar tal invasão, a não ser o próprio Deus, que de fato eles não conheciam o teu maravilhoso poder. Isso porque o livro dos reis, tanto o livro primeiro livro dos reis de Israel e o segundo livro dos reis de Israel, fala de um tempo onde o governo está sendo apostatado da fé em Deus, onde os reis que dominam o território sagrado já estão levando o povo a uma apostasia e a um pecado iminente. Então, as tribos, as nações vizinhas de Israel sabiam muito bem que Israel estava variando constantemente na sua adoração. Uma hora adorava ao Deus Yahvé, outra hora adorava ao Deus Baal, outra hora adorava outros deuses de outras nações, conforme o território de Israel e Samaria fosse misturado com novas pessoas de outras raças. Então, a Bíblia é bem clara em dizer que, por causa destas circunstâncias, Deus, pela sua vontade permissiva, permite que há uma empreitada, pelo menos de guerra, contra o território de Israel, Samaria, a capital do Reino Norte. Daí então, a palavra do Senhor desce ao profeta Eliseu, que demonstra a confiança em Deus e também a credibilidade que tinha como rei de Israel, e diz assim: rei, os sírios estão se aproximando e em um certo lugar eles já estão armando a cilada para atrapalhar, para matar e para lutar na peleja contra os filhos de Israel. Então houve uma estratégia da parte do rei da Síria, mas o rei de Israel também, logo após de ouvir as palavras de Eliseu, começa a se armar, e ele arquiteta o primeiro plano que veio por intermédio de um aviso da parte de Deus pelo profeta Eliseu. Ele se arma, e no mesmo lugar, quem está me ouvindo diga amém. Amém. No mesmo local onde estavam bem preparados os soldados da Síria, ali também se prepara os soldados de Israel. Quando os soldados da Síria ficam sabendo, levam a notícia para o rei da Síria que os
soldados de Israel estão na fronteira, justamente onde eles estavam. Então a Bíblia Sagrada diz que, logo, de primeiro momento e primeira instância, o rei da Síria, ele questiona o seu servo, dizendo: será que dentre nós se levantou algum traidor? Versículo de número 9. A Bíblia Sagrada diz: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar em tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Então logo você vai perceber no versículo 11 em diante que o coração do rei da Síria, ele se turbou, se perturbou. Quem é que está em nosso meio? Que é o traíra? Quem é o sujeito que está contra nós e ao favor de Israel, favorecendo o povo de Israel? Então perceba, eu quero pegar em cima do tema a escolta individual, ou melhor, invisível da igreja. Foi um governo paralelo da parte da Síria. Eles estavam tentando de uma forma ou de outra conquistar todas as nações em volta do seu território. Porém, eles não conseguiram arquitetar um plano maior do que o Deus da nação de Israel. Eles não conseguiram arrumar um plano maior do que o pensamento, ou maior do que Deus tinha planejado para o povo de Israel. Eu percebo que mesmo o povo falhando ou pecando, Deus jamais deixou de estender as suas mãos para o seu povo. Ora, o profeta Eliseu é um sucessor do ministério do profeta Elias. Você conhece. E quando Elias ele é levado por Deus, quando um carro de fogo separa Elias de Eliseu e um redemoinho o leva às alturas, Eliseu ele toma posse do cargo que Elias possuía antes. O pedido de Eliseu foi cumprido pela pessoa de Deus. E o pedido de Eliseu foi: eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Que porção dobrada é essa? Será que ele estava querendo ser maior ou querendo no mínimo ter um padrão de unção igual o profeta Elias? Jamais. Mas perceba que Eliseu ele fez questão de ser usado pela pessoa de Deus na mesma proporção espiritual que um dia Elias foi usado. Então, o único que está trazendo a adoração verdadeira ao território de Israel já não são os sacerdotes, já não é o rei de Israel, já não é nenhum que faz parte da congregação de Israel, mas é o próprio Elias. Daí o motivo pelo qual Deus se comunica tanto com Eliseu, ou melhor, Eliseu, e Eliseu se comunica tanto com o próprio Deus, porque há um contato entre os dois, há uma intimidade entre os dois, que leva o próprio rei de Israel a entender que é necessário dar credibilidade ao que sai da boca do profeta Eliseu. Quando Eliseu ele fala sobre a armadilha da Síria, logo os carros e cavaleiros do governo de Israel são preparados no lugar aonde o profeta Eliseu falou. Versículo 9 diz assim, preste atenção: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar. Vou repetir: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Primeira verdade, em cima do versículo de número 9. Perceba que o profeta Eliseu, ele não foi até o rei, mas ele mandou dizer ao rei de Israel sobre o incidente da empreitada militar contra o reino de Israel. Então o que acontece é que ele não se aproximou do rei de Israel, mas ele mandou uma notícia, número 2. E na notícia o que estava contido é isso aqui: guarda-te de passar por tal lugar. Qual é o lugar? Quem é o sujeito desta notícia? Está escrito assim: guarda-te de passar por tal lugar. Eu lhe pergunto, que lugar era esse? Por que o profeta Eliseu não especificou o local onde eles estavam marcados para ser atacados, mas ele especificou de uma forma em que o próprio rei de Israel pudesse entender? Alguém entendeu? Diga amém. Amém. Então ele diz: guarda-te de passar por tal lugar. Eliseu
literalmente chega. O que marca não é o ambiente. O que marca é o Deus no ambiente. Amém. Irmão, Deus está sendo Deus independente do ambiente. Repito, o profeta diz: guarda-te de passar por tal lugar. Ou seja, não é nomeado o local onde não era para o povo de Israel passar, mas deu a entender o suficiente para que o rei de Israel armasse as suas tropas contra a Síria. Alguém entende da aleluia? Aleluia. Então perceba, vamos lá. Então, primeiro, o livramento é maior e o local do livramento se torna insignificante. Agora perceba, ainda no versículo de número 9, diz assim na palavra de Deus: o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel. Ele não foi diretamente, ele mandou mensageiros dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar. Por quê? Olha por quê. Escute isso, é muito forte. Eu estou fazendo uma interpretação. Porque os sírios estão descendo para ali. Eu não disse que eles já desceram e já estão lá, e nem que eles vão descer, mas estão descendo. Eu já me arrepiei aqui. Estão descendo para ali. Explica melhor, evangelista. Primeira verdade, quando Eliseu ele fala que o povo sírio está descendo, é sinal de que quando a ideia arquitetada na mente do rei da Síria, junto com seus soldados, estava sendo planejada dentro da câmara secreta, aonde eles estavam escondidos e reunidos, Deus já estava revelando o que estava acontecendo ali, no exato momento em que eles acabaram de planejar. Deus já desceu com a notícia, quebrando o laço contra o povo de Israel. Vou repetir para você entender e guardar na sua mente. Vou repetir. Olha o que a Bíblia diz: guarda-te de passares por tal lugar, vírgula, porque os sírios estão descendo para ali. Enquanto eles acabavam de terminar a ideia de invadir o território de Israel, Deus já tinha a mensagem na palma da mão, entregando para o profeta. Ou seja, o laço, escute isso, é muito forte. O laço foi quebrado antes do laço ser armado. O laço contra a tua vida é quebrado antes dele ser armado contra ti, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. A Síria nem acabou de organizar o teu pelotão. A Bíblia diz que Deus já revelou a reunião secreta com o teu servo, o Senhor. Amém. Glória a Deus. A reunião secreta foi disparatada porque enquanto Satanás ele vem com que a sébia, com a fubá, Jesus já volta com o cuscuz cozido. Glória a Deus. Essa pessoa assim, Jesus já está vindo com o cuscuz. Fala para ele. Amém. Glória a Deus. Eita, pai! É disso, Tem papai! alguém prestando atenção, diga amém. Amém. Então repita comigo. A revelação. Aleluia. No momento, então vamos lá de novo. A revelação A revelação foi no momento foi no momento em que a Síria em que a Síria virou a estratégia. virou estratégia. Então a revelação, senhores, não desceu quando eles já estavam armados. Deus é rápido. Se alguém está armando contra você lá, Deus já está quebrando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém armou o laço do outro lado da fronteira, Deus manda me dizer: você tem tropa suficiente para vencer essa guerra. Quem acredita Obrigado, pai! Mais um laço, Jesus. Olha, já está desfazendo aí. Amém. Forte que Deus está fazendo. Vai quebrar laço, mas não vai ficar inimigo diante do território que Deus te deu. Diz o Senhor. Glória a Deus. Olha o que aconteceu. Quando o rei da Síria, pastor Marcelo, ele ficou sabendo que
que quando eles chegaram, já estava lá o povo de Israel, eu repito, já estava lá o povo de Israel, o exército já estava armado, ele fica confundido, está escrito aqui, ó, já vou provar. Ele fica confundido, e quando confundido ele fica, ele diz assim: então o rei da Síria, tendo turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos, ele disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Fala para assim: o teu inimigo já está confundido. Não, diga para duas pessoas mais animadas que essa: o teu inimigo já está confundido. Quando o nosso inimigo fica confundido, número 1, ele suspeita de traição. Eita Tem um ditado, André, que diz, sabe o quê? Que quando o sujeito ele faz, ele pensa que os outros fazem a mesma coisa que ele faz. Entendeu? Diga amém. Amém. Então ele pensou que um dos que estavam no exército da Síria Era um traidor, porque ele era um traíra. Vamos lá, olha que interessante. Daí o que acontece nesse episódio é que o nosso Deus está provando que ele não é mercenário para comprar guerreiro do exército alheio para te dar livramento. É forte, Deus! Deixa eu explicar melhor. Quando o exército da Síria, quando o rei da Síria indagou no seu exército, perguntou assim: não converse agora, ele indagou quem de nós é pelo exército do povo de Israel. Logo, na sua mente, ele pensa que tinha um mercenário no meio da sua equipe. Mas ele não sabia que Deus nunca precisou de mercenário para dar vitória para o povo dele. Sabe por quê? Porque Satanás, quando quer atacar o nosso território, ele compra mercenário. Lembra de Golias que eu vim aqui pregar uns dias desses? Ele compra guerreiro, mercenário, para investigar o que nós temos e aquilo que nós não temos. Mas a Bíblia está me dizendo aqui agora, senhores, que Deus não precisa de ajuda humana para te dar o livramento. Ele vai lá, desbaratina o exército de Satanás e te dá vitória, diz o Senhor. O nome desta pessoa, fala para ele assim: Deus, ele não precisa de ninguém para entregar o que é teu da tua mão. Fala mais uma pessoa: Deus não precisa de nada que você tem também para te abençoar. Diga para essa pessoa, diga. Senhores, vamos lá. Versículo de número 12. Respondeu um dos servos. Escute. Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que falas tu na tua câmara de dormir. Não entendi, evangelista, repete comigo. Olha, o negócio é diferente, rei da Síria. Na verdade, o profeta Eliseu fez saber ao rei de Israel tudo o que você conversa conosco dentro da tua câmara de dormir, no original quarto. Isso. Quando tu fechou a tua porta aquele dia, fez uma reunião com o chefe das guarnições do exército e começou a arquitetar um plano para invadir Israel, Deus ouviu e falou para Eliseu. E o que Eliseu fez? Eliseu ouviu de Deus e falou para o rei de Israel. E o que o rei de Israel fez? Ele pegou e armou o alamando que ele armou o seu exército na fronteira para atacar a gente. Levanta a mão para cima porque eu vou... A notícia que tu precisa vai chegar no teu ouvido. Deus vai revelar. O teu inimigo vai ficar confundido. Mas essa obra vai continuar. Ninguém vai intervir com a gente. Que Deus colocou no teu coração jamais. Levanta a mão em alto, olha a boca e dá um glória bem gostoso para Jesus. Aleluia! A Bíblia Sagrada
armou, se arquitetou. O povo da Síria veio com as suas guarnições, deram de cara com o povo de Israel armado. Até que o rei pergunta quem foi. Não foi Eliseu. Eliseu, ele informou que Deus disse para ele, para o rei de Israel. Onde ele mora? Ele mora em Dotã. O que isso quer dizer? Vamos até lá, capturem ele e traga aprisionado para cá. O profeta Eliseu não estava em Israel quando ele profetizou. Deixa eu explicar. A profecia que sai da tua boca vai alcançar o outro lado do mundo. Meu Deus! Jesus, ele é forte, cara. Obrigado, E aí, papai. os pregadores online, você pode não estar em corpo presente ou físico, mas a mensagem chega do outro lado. Fala para essa pessoa, tua mensagem, a tua voz é muito forte nessa nação, mas é muito forte fora do mundo. Até lá onde tem óbvio, você... for necessário, Deus alcança por intermédio da tua voz. Então vem cá, olha o que vai acontecer. A Bíblia diz então que foram capturados o profeta Eliseu. Eles foram na parte da noite. Chegando na parte da noite, o profeta Eliseu, ele levanta cedo com o seu moço. O seu moço sai da conjectura, ele sai da sua casa e ele olha ao redor das montanhas e o que ele vê é uma multidão de soldados bem armados, robustos, fortes, como a Bíblia diz aqui, esperando para invadir e para capturar o profeta Eliseu e o seu moço. A primeira atitude do profeta, do moço do profeta, foi dizer: ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? Já está aqui aqueles que nos perseguem, vai capturar. Sabe o que é isso? Toda investida satânica vem de uma retaliação, ou seja, toda obra que você faz na terra, o diabo não fica satisfeito e vai te caçar. Ele olhava para as montanhas e o que ele via, ele não tinha nada a não ser, senhores, já pode terminar, a não ser uma multidão de soldados esperando um único profeta. Deixa eu explicar uma coisa para você. Para conseguir te capturar, vai ter que vir bem equipado. E mesmo assim, diga para alguém, Gostei desse negócio, Silva! diga para o seu irmão assim. Diga para o seu irmão assim. Para vir te capturar, vai ter que vir o esquadrão antibomba do lado. E mesmo assim, a bomba não vai. Vai parar de colete a prova de bala com a camisa escrita FBI e vamos dizer: peraí, calma aí, realmente não era você que você quer que a gente coloque você em um lugar especial, você quer ser servido com Deus manda te dizer, quem for te perseguir vai te servir. Vão te servir, pastor Marcos, pastor, vão te servir, você vai viver a vida esperada por Deus aí. O diabo sabe o que ele vai fazer? É te capturar, te prender sem razão e te colocar no camburão na parte de trás. Aleluia! Sabe o que Deus vai fazer? Se ele veio armado para isso, ele vai ter que colocar você no banco da frente, colocar a cabecinha para fora ainda. Aleluia! Porque você não sai de cabeça baixa de nenhum lugar, você só sai ainda de cabeça erguida. Deus é contigo! Deus é contigo! Deus é contigo! Continua agora! Continua agora! Continua agora! Ele vai abençoar! Glória! É forte, pai! Grande Jeová! Duas orações, senhores. Duas orações do crente que é escoltado. Primeira oração, versículo de número 16. Respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. 17. Primeira oração de um crente que é escoltado. Não esqueça dessa mensagem. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos do moço
Eliseu foi acometido pela pessoa do seu moço que gritava: ai, meu Senhor! Ai, meu Senhor, olha em nossa volta! Eliseu estava bem tranquilo e em paz. Imagino que se fosse verão ele foi tomar um picolé. já. Eu imagino, mas quando chegou a notícia... Ai, macho, pode ser. Eu imagino que quando chegou a notícia, ele tirou a meia que estava no pé dele, colocou o pé dele em cima do puff, ligou a televisão e começou a assistir o canal Gospel. Entende onde eu vou chegar? Sabe por quê? Porque notícia ruim não acomete crente que está alicerçado na rocha. Ele ficou tranquilo, sabe por quê? Porque eles enxergavam, o moço do profeta enxergava com a ótica humana e não conseguia ver com a ótica espiritual. Mas ele andava do lado de quem? O moço do profeta Eliseu? Do próprio? Meu Deus, hein? Deixa eu explicar. Tem gente que anda do teu lado que não tem a mesma visão que você. É verdade, Deus. Primeira oração de um crente. Deus, abre os olhos do moço para que veja. Nem sempre Deus vai tirar do teu lado pessoas. Às vezes ele vai usar essa pessoa que está do teu lado, mas ele vai ter que abrir os olhos dele para que veja. Amém, Deus? Por que você não fala assim? O que é que você está vendo? O exército inimigo ou o exército amigo? Tem gente, senhores, que só está enxergando o adversário diante dele. Tem gente que só olha para o monte e não vê que na frente dos olhos dele tem um batalhão de guerreiro espiritual. Aleluia! Primeira oração de uma pessoa, de um crente que é escoltado por Deus. Sabe qual? Deus, abre os olhos do rosto para que veja. Deus manda me dizer, está na hora de orar, para que pessoas que andam conosco abrir os olhos para ter a mesma visão que você, meu irmão. Você precisa ter a mesma visão do que eu, diga para ele. Tem que ter a mesma visão, senhor. Dá para aguentar mais 10 minutinhos de palavra. Então ele pediu, número 1, para que os olhos do moço foram abertos. Se ele pede, senhores, para que o olho do seu moço foi aberto, é porque tinha uma razão e uma importância. Senão o profeta não abriria. Sabe por quê? Porque às vezes, número 1, Às vezes, pessoas que estão do nosso lado não têm a mesma visão que a gente, se desespera com pouco. Tem gente que até te atrapalha na tua vida, atrapalha nos teus afazeres, porque ele não está enxergando espiritualmente, ele está enxergando perante a ótica dele. Meu Deus, vai acontecer aquilo, meu Deus, vai morrer, meu Deus, não vai dar certo. Deus está dizendo, você está olhando o excesso além. Olha o excesso que a gente tem aqui. Tem anjos ao nosso favor, quem diz é Deus. Pega na mão dessa pessoa um minuto. Diga para ele ou para ela assim: você precisa abrir os seus olhos. Você precisa abrir os seus olhos, diga. Você precisa abrir seus olhos. Porque tem um exército ao nosso favor nessa noite. Deus está nos abençoando hoje aqui. Deus está nos livrando hoje aqui. Alguma coisa vai mudar na tua história. E mais do que vai mudar é Deus está enviando o exército do céu.
história é tão poderoso, mas tão sublime, que vai ter gente sabendo onde você está, sabendo onde você mora, mas não vai conseguir te ver, porque Deus cegou os olhos dele. Você entendeu? Sabe o que vai acontecer? O que Deus vai fazer na tua vida é tão poderoso que eles estavam armados e bem articulados, mas vão passar despercebidos. Você vai parecer outra pessoa, porque Deus cegou o seu inimigo hoje aqui. Fala pra mim, o inimigo está cego, irmão. Pode viver a sua vida sem medo. Ninguém toca em você, ninguém mexe em você. Deus vai fazer milagre na pessoa. Vou explicar. Sabe aquela pessoa desaforenta no teu trabalho, que é só você chegar lá, já começa a se levantar contra você. Deus vai cegar e não vai te ver mais. Você na história, quem se levantar contra você vai ficar cego, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então assim, tem gente ficando cego por causa de você. A nossa escolta aqui é invisível, porém só vem quem tem olhos espirituais. A nossa escolta, senhores, é invisível. Então não adianta a gente olhar o que está acontecendo pela janela. Quem olha pela janela não vê o que está já na sua porta. Deus vai te dizer o que está na sua porta é muito mais do que estão fazendo contra ti. As ameaças estão lá. Aleluia. A escolta invisível de nós todos. Primeiro, ela protege o povo de Deus. É uma proteção. É algo simples. É algo singular. Mas é algo que marca. A Bíblia Sagrada diz em Salmo 34, versículo de número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus manda te dizer, já está acampado em volta de você, você nem viu. Deus assim, tem uma blindagem em volta de você. Agora você tem uma blindagem em volta de você. Fofoca não atrapalha você, inveja não atrapalha você. Nenhum ciúme de Satanás vai atrapalhar você, porque Deus te blindou nessa noite e nesse dia. Quem canta em nós hoje, levanta a mão bem alto e adora Ele. Porque assim você está blindado hoje, está blindado. Tem anjo acampado em volta de crente, ou seja, a nossa escolta é invisível. Deixa ele vir contra nós, a gente está preparado, e diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Pai! Meu Deus, Jesus! Número 1, escolta, que é invisível para nós, ela tem o poder de nos proteger a tempo e fora de tempo, porque a Bíblia diz que o Evangelho deve ser pregado a tempo e fora de tempo pela boca de Paulo. Então, enquanto o Evangelho for pregado, a igreja estará viva. A igreja que nasceu depois que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Daí em diante, os anjos trabalhavam para libertar aqueles que eram aprisionados. Um dia Pedro foi preso, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. E diz a história que ele estava em prisão, uma prisão muito terrível, ao ponto de ter um portão de ferro, de ter na entrada do portão 2 soldados, de ter na sua direita e na sua esquerda, dentro do cárcere, alguns outros soldados. Mas o anjo do Senhor apareceu aproximando-se da meia-noite. A igreja estava orando, Deus solta Pedro, Deus solta Pedro, até que de repente o anjo aparece, dá um sono sobre todos os soldados, e ele consegue escapar, seguir o anjo. De repente Pedro aparece na porta da casa dos irmãos que estavam orando. Sabe o que é isso? É sinal que tem crente escoltado. Você veio, entrou no cárcere, de cabeça baixa, tu sai de cabeça erguida, porque você não derriba ninguém. Deus está protegendo o povo de Deus. Ninguém toca um dedo em você. Diz o Senhor dos Exércitos. Levanta a mão bem alta e dá uma olhada bem gostosa, Jesus. Número 2, a escolta invisível da igreja. São espectadores que vigiam os interesses de Deus na nossa
e assistindo, eles protegem o que Deus tem na nossa vida. Se Ele tem uma promessa na tua vida, Deus está protegendo, ninguém toca em você. Obrigado, papai querido. Se Deus tem salvação na tua vida, ninguém toca em você, porque você está protegido. Se Deus te comissionou para fazer obra missionária, ninguém toca em você, porque você está protegido. Fala para mim do teu lado assim: Deus está te protegendo na noite, no dia de hoje. Diga para Ele. Porque você tem uma escolta invisível. Diga, você tem uma escolta invisível. Graças a Deus. Você não percebe isso aqui? Versículo 16. Vou repetir, a Bíblia diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você não percebeu ainda? Mas são nós, mas somos nós. E também aqueles que estão com nós, espiritualmente falando, do que aqueles que estão vindo para atacar teu ministério, atacar tua família, atacar teu sonho, atacar teu projeto. Nada vai atacar, ou melhor, pode até atacar, mas não vai intervir, porque Deus vai cumprir a promessa dele na minha e na tua vida, diz o Senhor. Encerro aqui. Pega na mão dessa pessoa aí, por gentileza. Pergunta para ela: você já abriu os olhos? Olha assim, o que você está vendo? O que você está vendo? Ah, meu Deus do céu. Pergunta para você: já deu para ver a escolta invisível? Amém. Não, isso aqui é coisa de louco. Não é? Como que é invisível? Tudo esse eu vou manto ver? aí. A Bíblia está dizendo. Decaia, Sabe o que eles viram aqui? Ele viu carros de fogo, soldados de fogo. Deus manda. Segura a mão dessa pessoa. Sabe o que acontece? Irmã vai louvar? Gisele, tá sério. Tá. Segura a mão dessa pessoa. Sabe? Você vai passar a ver a partir de hoje possibilidades aonde só tinha impossibilidades. Vão se assombrar com a tua fé, mas não só se assombrar com a tua fé. Vamos se assombrar com a tua fé, mas também você vai ser usado para abrir os olhos daqueles que tinham os olhos fechados. Irmã Gisele, prepara o louvor aí. Quem vem aqui para adorar? Quem vem aqui para adorar? Você me dá na mão dessa pessoa ainda, irmão? Não solta não, pode ser baixinho mesmo. Pode ser baixinho, porque fecha os seus olhos onde você estiver. O Espírito de Deus está dizendo que já tem carros e cavaleiros ao nosso favor nessa noite. Aleluia. Há uma escolta invisível, e esta escolta invisível não te assuste. Você vai passar a ver, você vai passar a ter mais contato, você vai passar a ter mais intimidade e certeza de que você está no meio da guerra, mas esta guerra não é só você, é a guerra do Senhor, Deus dos exércitos. Fecha os olhos aí, fecha os olhos. Se põe de pé, fecha quem puder. Se põe de pé, fecha os olhos aí. Só quem é pregador, só quem é pregador. Deus do céu. Este exército não vai tocar em você. Este exército que vem do mal não toca naquilo que é de Deus, porque você está escoltado pelo general de guerra. Já tem gente recebendo aí, pastor Marcelo. Já tem gente recebendo ali. Eu quero que você vá ver outra na igreja. Vai haver batismo na igreja. Vai haver salvação. Só quem está sentindo a presença de Deus. Tem soldado aí a favor. Tem cavaleiro a favor. Tem carro de fogo a favor. Olha lá, já está pegando. Tem carro de fogo. Tem cavaleiro. Deus não deixou você na mão. Você está escoltado nessa terra. Entre quando ele vai dando glória, vai dando glória. Fecha os olhos e dá 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 glória. Olha o que vai acontecer nessa noite aqui. Vai ter renovo, vai ter cura, batismo do Espírito Santo. Deus está renovando você hoje aqui. Olho fechado, comece a adorar Ele com teu glória, com teu aleluia. Olha o que Deus faz aqui, ó. Pai. Graças eu te dou, papai. Tem coisas que só acontecem com um crente escoltado pelo mundo. O maior venceu e o mais fraco sempre acaba voltando.
Deus está tratando e vai soltar seu nome em todo o universo. Muita gente vai ficar surpreendida quando ver a sua vida. Sim, Jesus! Faz isso, faz isso! Sobre a tua vida, que hoje você sai daqui escoltado. Aonde você pisar, você estará escoltado por um exército invisível. Deus manda me dizer